Ei, meu amigo, minha amiga, que bom que você está aqui. Eu sou o Guilherme Barbosa, um dos fundadores da TreeMind, e neste vídeo eu quero compartilhar contigo os três principais pilares, as três principais perguntas que dizem respeito ao porquê de nós estarmos franqueando, né? Qual é a característica do nosso mercado e o motivo para isso. O segundo ponto, mais importante, é o que o franqueado faz, qual é o papel do franqueado, o que ele faz no dia a dia, como a gente consegue ajudar ele, né? Qual é o suporte que ele tem da franqueadora, nós, né? Com todo o nosso time, com toda a nossa estrutura. E o terceiro ponto, obviamente, a perspectiva de retorno. Então, de forma muito sucinta, eu vou explicar os pontos para você e de maneira bastante detalhada, assim como manda a legislação, a gente tem isso dentro da nossa COF, da nossa circular de oferta. Então, preenche através do WhatsApp, solicite isso, ou através do formulário que consta aqui nesta página que você está vendo, e solicite ao nosso time de consultores a nossa COF para que você veja mais detalhadamente, principalmente a parte de processos que você vai adorar. Legal? Primeiro ponto, por que a gente está franqueando? Relativamente simples. Hoje a gente tem mais de, você já deve ter visto aqui na página, né? Nós temos mais de 1,1 milhões de advogados, então o número é bastante grande o suficiente para a gente atender exclusivamente esse mercado. E um dos principais motivos hoje de nós crescermos nesta velocidade, que a gente está crescendo numa média de 15% ao mês, o que é um crescimento muito bacana, a gente praticamente dobra de tamanho e dependendo do ano até consegue triplicar, é justamente em função desta necessidade do mercado, desta característica do advogado não conseguir fazer a sua ação de marketing, não saber como fazer, até mesmo não ter tempo, tá? Só que dentro desse mercado existe uma separação, não em números exatos, tá? Mas para você fazer ter uma noção exata, praticamente metade desse mercado ainda é mais a moda antiga. Então são advogados que têm mais de 50 anos, que já advogam há 15, 20, até mais tempo, tá? Que já estão no mercado, e eles estão neste momento tendo que se adaptar com o momento que a gente está vivendo, esse momento digital, que é diferente daqueles advogados recém-formados que entram no mercado, já estão imersos, já nasceram praticamente, né? Neste momento que a gente está vivendo. E o que acontece com este perfil, tá? Esta metade? Eles ainda têm mais dificuldade e gostam mais desse tete-a-tete, dessa conversa presencial, sentem mais confiança, inclusive, por mais que a gente trabalhe por videoconferência, a gente trabalhe digitalmente, não precisa estar fisicamente. E aí eu vou abrir um parênteses rápido. 95% dos nossos clientes a gente não conhece presencialmente, são mais de 100 clientes, né, recorrentes. E o que acontece? Esses clientes em regiões muito específicas, por exemplo, Norte, Nordeste, algumas regiões muito características até mesmo do Sul e do Sudeste, não contratam agências de outros estados, de outras cidades. Mesmo nós, como a maior agência especializada nisso, com o maior senso de autoridade que a gente tem hoje no mercado, a gente não consegue ser contratado, a nossa taxa de conversão cai muito, existe sim contratação, nós temos clientes em todo o Brasil, mas a taxa cai bastante. Foi por esse motivo que a gente resolveu franquear o nosso negócio para que a gente aumente a conversão e também, obviamente, possibilite ter consultores, profissionais experts, assim como nós aqui, né, na nossa região, atuando junto com esses advogados. Não dá para negar, é mais fácil sim, presencialmente, pessoalmente, o tete-a-tete sempre é legal, esse corpo a corpo, os advogados ainda, grande parte deles gostam bastante. Legal? Essa sensação de segurança faz toda a diferença. O segundo ponto que é importante é o papel do franqueado. O que o franqueado faz, tá? Ao longo deste tempo de trabalho, a gente identificou que as duas coisas mais importantes eram a questão da conexão com o cliente, a conexão guarda muita relação com o alinhamento, a expectativa. Então tem cliente que entra com uma necessidade imediata, isso tem que ser alinhado, né? Ele tem uma perspectiva e aí, pasme, a grande maioria não entende como funciona Google, redes sociais, YouTube, não entende como funciona para obter resultado com esses canais. Então este alinhamento é muito importante, né? Então você estar próximo dele, trabalhando essa questão do alinhamento, entendendo como funciona e tranquilizando ele para que ele dê o tempo para que obtenha resultado, é fundamental, certo? Então a perspectiva de trabalho do franqueado é justamente isso, é entender para poder deixar o cliente mais tranquilo e seguir fazendo praticamente o trabalho de pós-venda, além, obviamente, do trabalho de prospecção. Então é como se você efetivamente aumentasse, né, ampliasse o seu networking a favor, obviamente, dos trabalhos que você pretende gerar, okay? das contratações que você pretende gerar para a sua franquia, tá? Você como unidade, como diretor da sua franquia. E aí, naturalmente, você depois que prospecta vai manter apenas o relacionamento. Mas aí vem aquela pergunta, mas e quem que faz a entrega, Guilherme? Quem que produz o site? Quem que faz as publicações nas redes sociais? Quem que faz os impulsionamentos? Quem que emite um relatório? Isso tudo é feito pelo time nosso de especialista. Por que isso? Primeiro, porque isso gasta um baita tempo. E segundo, porque exige
muito treinamento, muito skill, você tem que se certificar de muitas e muitas situações, tá? Você tem que aprender a saber muitas coisas para poder executar esse trabalho com qualidade. A gente sabe que muito franqueado pode vir a executar esse trabalho, mas a gente prefere fazer esse trabalho internamente, até por já ter um time bem consolidado, certo? Porque é a parte mais difícil. É aquilo que você compra quando você compra o seu, paga uma taxa de franquia, você está comprando esse know-how que a gente já tem acumulado de muitos erros e de muitos carnavais e que você leva, certo? Isso para poder obter retorno. Então você fica focado efetivamente na prospecção, que é o relacionamento com o cliente, tá? E no pós-venda, é literalmente, e aí, tá tudo certo? Como é que foi esse mês? Baseado sempre em relatório e mantendo ele tranquilo, tá alinhado com a estratégia que ele tem no escritório. Bacana? Isso tudo está descrito no COF de maneira muito mais ampla, tá? Então aqui eu estou simplificando para não ficar muito longo o vídeo. E por fim, a perspectiva de retorno, que eu acho que é aquilo que todo mundo gosta, né? E obviamente de cara já imagina, né? Já é o que mais busca. O primeiro ponto que é o mais importante, eu gosto de compartilhar, é o modelo de negócio. Hoje a prestação de serviço ela tem um resultado líquido geralmente melhor, né, do que modelos tradicionais de comércios, enfim, porque o custo, você não tem custo de embalagem, você não tem custo de estoque, você não tem custo, você tem o custo basicamente o seu custo como pessoa e depois que você cresce, você pode vir a contratar uma pessoa no momento em que a gente vai te orientar para fazer isso, para que você consiga expandir ainda mais a comercialização, a operação, sua operação dentro do seu estado, legal? Então a média de lucratividade ela vai de 20% a 30% mês. E como funciona isso? Isso é baseado na carteira. Então vou te dar um exemplo simples, tá? Para você fazer conta. O nosso ticket médio ele já é aproximadamente R$ 1.500 por cliente. Então imagine que se você conquista 4 clientes por mês, ao longo de 6 meses você teria aproximadamente 24 clientes. O percentual que você recebe é sobre o valor, exatamente o percentual que sobra, tá? Desta carteira. Então, se você tem 24 clientes a R$ 1.500, você vai ter um retorno exatamente deste valor proporcional aos 20%, 30%, certo? O que é um ponto interessante? A gente tem outros serviços agregados como site, como serviços para podcast, por exemplo, para advogados, né? YouTube para advogados, conteúdo jurídico, e nós temos variações de clientes com ticket médio maior. Então, escritórios maiores que querem alavancar a sua estratégia pagam um valor naturalmente maior de mensalidade. Então, isso varia, por isso que o resultado de um franqueado, se ele consegue nesta projeção de 4 clientes ao mês, que, abrindo um parênteses, é aquilo que a gente consegue fazer hoje 3, 4 vezes este número aqui internamente, ele consegue ao longo de 6 meses ter um resultado muito interessante. Eu vou deixar para você ver isso dentro do COF, tá? Em números efetivos, né? Só vou te colocar aqui para você poder entender a lógica de funcionamento, ok? Mas o resultado sim é muito bacana. E a perspectiva de retorno do investimento, da taxa de franquia, é de aproximadamente 4 a 6 meses, porque é o tempo que mais ou menos leva para você começar a dar os primeiros passos, tá? Com todo o nosso apoio e já obter o primeiro resultado que paga esse investimento e depois você começa efetivamente a colher os frutos aí do seu negócio. Bacana? Espero que tenha ficado claro os principais pontos. São muitas e muitas informações. Eu sou o principal hoje acompanhante, né, desses nossos franqueados. Eu cuido diariamente de cada um deles para que isso aconteça de maneira bastante saudável com a relação, tá, que eles têm com os nossos clientes e principalmente gerando muito conteúdo. Então, se você olhar hoje os nossos canais do YouTube, são praticamente 100 vídeos, toda semana tem publicação, conteúdos em blog também semanalmente, conteúdos em redes sociais, é muita informação para que o franqueado possa ter condição, né, de poder prestar uma informação e principalmente de estar alinhado com o cliente. É isso que faz com que ele permaneça, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, por favor, não deixe o seu comentário. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo e-mail, por onde você preferir. Eu te vejo em breve nos próximos vídeos aí sobre franquia. Quem sabe, através do nosso COF, você vai estar vendo as nossas documentações. Seja bem-vindo, um abraço e até já!